Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Porque nós do Escola Online estamos muito bem com o projeto Enem, o nosso projeto que eu não erro mais, porque estamos com vocês, certo, galera? Continuando aí o nosso projeto Enem, o nosso projeto Eu Não Erro Mais, hoje nós vamos falar sobre grandezas fundamentais da ondulatória. Vamos falar sobre ondas. Mas antes que isso aconteça, galera, convido vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que possam receber aí os vídeos que têm sido postados diariamente. Aulas com nossos colegas aí, ó, falando sobre os principais tópicos abordados pelo Enem. Eu não erro mais, junto à Escola Enem, certo? Galera, novidade, a nossa plataforma está no ar, está com materiais aí, ó, oferecido para vocês em especial. Todas as aulas aí têm material de apoio, material didático com as atividades que estão sendo abordadas aqui. Certo, galera? Então, agora, Escola Online e vocês, eu não erro mais. Tranquilo, galera? Galera, antes que possamos partir para as atividades abordadas referentes às grandezas fundamentais das ondas, convido vocês, vamos dar um pulinho ali na lousa para que possamos fazer aquele apego teórico e eu garanto para vocês, com aquele apego teórico básico, conhecendo grandezas básicas, vocês conseguem resolver, sim, questões que caem na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá? Salve, salve, galera! Eu, professor Camilo, o Escola Online e vocês voltamos no nosso projeto Enem, o nosso projeto Eu Não Erro Mais. E hoje vamos falar sobre um fenômeno físico importantíssimo, os fenômenos abordados pela ondulatória. Vamos falar hoje o que é uma onda, como se definir uma onda e algumas de suas propriedades básicas, fundamentais. Ok, galera? Vocês estão prontos? Vamos trabalhar? Tranquilo. Galera, o que seria uma onda? Prestem atenção. Para entender o que seria uma onda, primeiro você tem que imaginar. Algo tem que produzir uma onda. Algo vai perturbar o meio. E ao perturbar o meio, vai se fazer com que a energia se propague. Tranquilo? Observem isso aqui. Observe a minha mão. Minha mão eu vou chamar de fonte oscilante, fonte vibratória. Para você perturbar um meio, você tem que ter uma fonte. Eu faço isso, ó. Percebam que minha mão é a fonte, ela está vibrando. Ao vibrar, eu perturbei esse meio aqui e chegou até vocês a onda sonora. Certo, galera? Então, uma onda nada mais é do que uma perturbação produzida no meio, material ou não, capaz de transportar energia sem arrastar, sem transportar matéria. Exatamente, galera. Se é uma onda, se tem comportamento ondulatório, não há arraste de matéria. A matéria pode até oscilar, vibrar, chacoalhar em torno de um ponto de equilíbrio, mas ela não vai ser arrastada, levada. A energia pode até passar por você. Imagina aí, por exemplo, um barco lá no meio do mar. Esse barco fica subindo e descendo. A energia ele está vibrando, oscilando em torno de uma região de equilíbrio. A energia passa por ele e vai embora, mas ele não é levado, ele não é arrastado por uma onda. Então, onda é um fenômeno ondulatório, né? Associado a quê? É um fenômeno físico associado ao transporte de energia sem transporte de matéria. Beleza? Continuemos aqui, ó. Vamos classificar ondas, por exemplo, quanto à sua natureza. Quanto à sua natureza, uma onda pode ser classificada como mecânica ou eletromagnética. Vamos ver características de uma onda mecânica. Primeiro, necessita-se de um meio material.
você tem que deformar o meio elástico e a partir da deformação do meio elástico, essa energia vai se propagar. Então, a onda mecânica, ela necessita de meio material para se propagar. Uma onda mecânica não se propaga no vácuo, porque o vácuo é a ausência de matéria. Cuidado, no vácuo pode se propagar energia, mesmo sem haver matéria. Então, o vácuo não é o nada. O vácuo é a ausência de matéria. Então, uma onda mecânica não se propaga no vácuo, pois necessita do meio material para que essa energia escoe. Tranquilo? Exemplos de ondas mecânicas, ondas em cordas, ondas aí ó, em mola. Se você pegar uma corda e sua mão vibra, sua mão é a fonte vibratória, a fonte oscilante. A partir de sua mão vibrar, essa energia pode se propagar pela corda ou por uma mola. Exemplo importantíssimo, som, ondas sonoras. Ondas sonoras são ondas mecânicas, necessitam de meio material para se propagar, certo? Como assim, professor? Ela necessita aqui, ó, da massa de ar. A partir do momento que minhas cordas vocais estão vibrando, oscilando, minhas cordas vocais representam a fonte oscilatória, a fonte vibrante. Isso faz com que o ar seja empurrado, empurra. Só que esse ar não é jogado para cima da pessoa. Ele simplesmente vibra em torno de uma região de equilíbrio. E a energia, o sinal sonoro, o som, chega até você, por exemplo. Então, uma onda sonora é uma onda mecânica, necessita de meio material para se propagar. Então, aquele exemplo que se tem em filme de ficção, onde tem uma nave no espaço sideral e essa nave é atingida lá por um míssil e ela explode e você ouve a explosão no espaço, isso é pura ficção científica. Não existe. Porque, como no espaço sideral você tem vácuo, você não vai conseguir ouvir o som da explosão. Isso é clássico. Tranquilo, galera? E eu disse para vocês que uma outra forma de classificar-se onda quanto à sua natureza é chamá-la de eletromagnética. Beleza. Fonte, eu preciso da fonte. Para se formar onda, tem que se perturbar. Você vai ter, por exemplo, cargas elétricas oscilantes, vibrantes. Não tem que vibrar? Uma fonte não tem que vibrar? Então, por exemplo, você tem cargas elétricas vibrando, oscilando. Se você tem uma carga elétrica, ela por si só já produz um campo elétrico. Ao vibrar, esse campo elétrico vai variando. E se você tem uma partícula eletrizada em movimento, ela produz campo magnético. É a condição para se produzir campo magnético. Carga elétrica produz campo elétrico. Carga elétrica em movimento produz campo magnético. Logo, você tem aqui um campo elétrico e um campo magnético sendo produzido. A junção desses dois se dá no campo eletromagnético. E devido à vibração dessa carga, você vai conseguir fazer com que a energia se propague, havendo ou não matéria para isso. Então, uma onda eletromagnética, ela se propaga tanto no vácuo quanto em meios materiais. Eu não estou dizendo que ela só se propaga no vácuo. Eu estou dizendo que uma onda eletromagnética, ela se propaga tanto em meios materiais quanto no vácuo. Certo? Fiquem espertos com isso. E eu gostaria muito que vocês desde já se familiarizassem com o espectro eletromagnético. Aqui nós temos a representação das ondas eletromagnéticas. Por exemplo, ondas de rádio, AM, FM, TV, radar aí na estrada, para saber a velocidade média dos carros aí. São todas umas representações de ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, certo? Micro-ondas. O aparelho de micro-ondas lá de casa é uma exemplificação aí de emanar-se micro-ondas? Sim, mas nós temos outro aí, clássico, aparelho de celular. Muitas empresas trabalham nessa faixa de frequência das micro-ondas, certo? Então, nós captamos o sinal de celular através de ondas eletromagnéticas denominadas micro-ondas. Existem outras? Sim. Por exemplo, nós temos aí ondas infravermelho, ondas de calor. Faz parte das ondas eletromagnéticas. Gente, luz visível, estudo da ótica. Como que vocês me enxergam? Um raio de luz sai de mim, é reenviado e imprime uma imagem na retina, não é? A luz, galera, é uma onda eletromagnética.
E observe, você consegue captar a luz solar ou a onda eletromagnética vinda do Sol. E para isso tem que se cruzar o espaço. Então, observe que a luz ela é capaz de se propagar mesmo que não haja matéria para isso. Então, luz visível é um importante exemplo de onda eletromagnética. Raios aí ultravioleta também são exemplos de onda eletromagnética. Raio-X, o bom e velho raio-X que muitas vezes necessitamos, né, para radiografias, para ver fraturas ósseas aí, exemplos de ondas eletromagnéticas. Raios gamas associados aos processos de reações nucleares aí, são também exemplos de ondas eletromagnéticas. Vimos aí então quanto à natureza, como podemos aí classificar uma onda, ou chamamos de mecânica, ou chamamos de eletromagnética. Mas aí nós podemos também classificar uma onda quanto à sua direção de vibração. Como assim? Observe a fonte. Quando eu tenho uma onda chamada de transversal, a fonte vai estar vibrando numa direção e a energia vai se propagar perpendicularmente à direção de vibração da fonte. Por exemplo, eu vibro, a fonte vibra na vertical e a energia se propaga na horizontal, ortogonalmente, né, formando 90 graus aí. Exemplo aqui, ó, como se fosse uma onda em corda, minha mão vibraria assim, certo? E a energia se propagaria pela corda. Veja que esses pontos da corda, eles chacoalham em torno de uma região de equilíbrio. Você não arrasta, a corda não é arrastada, ela simplesmente vibra em torno de uma região de equilíbrio. Por quê? Porque a fonte está perturbando, está forçando a onda, a corda, no caso aqui, a vibrar. Então, lembra, fonte, importantíssimo às vezes identificar a fonte, quem está produzindo aí o sinal ondulatório. Tranquilo? Então nós temos aqui ondas transversais. Galera, fiquem espertos. Olha o que eu vou dizer. Toda onda eletromagnética é classificada como transversal. Ou seja, se você tem uma onda eletromagnética, a direção de vibração da fonte é perpendicular à direção de propagação da energia emanada. Toda onda eletromagnética é classificada como transversal, certo? Agora, nós temos outra classificação aí quanto à direção de vibração da fonte aí e direção de propagação da energia? Sim, temos ao longo de, longitudinal. Longitudinal significa ao longo de. A fonte vai vibrar em uma direção e a energia se propaga na mesma direção, certo? Você tem aí casos onde a fonte oscila, vibra numa direção e a energia se propaga na mesma direção. Exemplo aí, ondas em mola. Se você pega uma mola, você puxa essa mola, sua mão é a fonte, ó, minha mão está vibrando nessa direção. Quando você solta aquela matéria, a mola começa a ir e voltar em relação à região de equilíbrio, né, os pontos, e a energia se propaga pela mola. Então, minha mão puxou, vibrou na horizontal e a energia também se propaga na horizontal nesse caso. Importantíssimo, galera, o som é um exemplo de uma onda longitudinal. Então, o som, ele necessita de meio material para se propagar. Logo, o som vai ser uma onda mecânica quanto à sua natureza. E quanto à direção de vibração, o som é chamado de onda longitudinal. A luz visível, ela precisa de meio material para se propagar? Não. A luz visível, quanto à sua natureza, ela é classificada como eletromagnética. Quanto à direção de vibração, a luz visível seria transversal. Lembrem-se disso. Tranquilo, galera? Vamos continuar. Pois bem, galera, vamos falar agora sobre as grandezas fundamentais ou básicas de uma onda. Eu disse para vocês que o primeiro que você deve observar é o quê? A fonte vibrante, perturbante, oscilatória. Pois sem perturbar, sem fonte, não tem onda. Então imagina que você tem uma fonte vibrante aqui, ó. Imagina, pode ser minha mão ou algo aqui oscilando, preso a uma corda. Só que antes de começar a vibração, essa corda está esticada, com essa linha tracejada aqui, ó, essa linha aqui tracejada, que nós vamos chamar de região de equilíbrio. Essa corda está em equilíbrio e ela vai ser perturbada, certo? A partir do momento que a fonte começa a vibrar, você vai começar a perceber os traços de onda.
Nesse caso aqui, vamos representar uma onda transversal em uma corda, só para observarmos aí as grandezas básicas, fundamentais. Galera, o que é período? Não venham me dizer que é o inverso da frequência. Não. Gente, qual é o período de gestação aí de uma mulher? 9 meses? Tá, então período é tempo. Período é tempo. Em especial aqui, num fenômeno ondulatório, o período é o intervalo de tempo necessário para se formar um ciclo, um pulso. Então, você pega aqui, ó, e você tem formado aqui, ó, um pulso, um ciclo completo. Depois, só se repete. É como se eu te desse um Ctrl+C, Ctrl+V. Perceba que eu tenho um ciclo e mais um ciclo. Então, o tempo que se leva para se formar um ciclo completo é chamado de período. Só que, gente, para se formar a onda, tem que ter fonte vibrante. Observe, a fonte, imagina aqui, ó, ela sai da região de equilíbrio, vai superior extremo, vibrando. Voltou, região de equilíbrio. Ela não para aí, ela vai lá embaixo no ponto inferior extremo e depois volta para a região de equilíbrio. E aí começa a se repetir. Repara que a fonte também tem seu período. Tem um tempo para a fonte realizar uma vibração completa. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 movimentos. 4 movimentos. Repara que nesse caso, quando a fonte sai da região de equilíbrio e vai a esse ponto superior, a energia que estava aqui se propaga, chegando até esse ponto C, que vamos chamar de crista. Quando a fonte volta para a região de equilíbrio, primeira vez, essa energia saiu e está nesse ponto. Um movimento, dois movimentos. Um movimento, dois movimentos. A fonte vai lá embaixo, no ponto inferior extremo. A energia está se propagando e alcançou esse ponto inferior, que vamos chamar de vale, na corda. Certo? E agora, o que a fonte faz? Volta para a região de equilíbrio. A energia propaga-se aqui, ó, e chega nesse ponto. Daí, a fonte fechou seu movimento, só vai se repetir. A onda também fechou seu movimento. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, que o período da onda depende do período da fonte. Que o período da onda é o próprio período da fonte. Se a fonte leva 2 segundos para realizar uma oscilação completa, a onda terá um período de 2 segundos. Para se formar um pulso completo, serão 2 segundos. Tranquilo? Um outro conceito aí, gente, de extrema importância, um dos conceitos mais importantes de se compreender, é a tal da frequência. Qual a sua frequência cardíaca? 70 batimentos por minuto? Frequência cardíaca. Número que o coração aí, ó, bate num dado intervalo de tempo. Isso que é frequência. É o número de repetições de um fenômeno num dado intervalo de tempo. Nesse caso, nós vamos contar pulsos. Certo? Repara que aqui, ó, eu tenho 2 pulsos formados, 2 ciclos formados num dado intervalo de tempo. Então a frequência nada mais é do que o número de repetições que acontecem num dado intervalo de tempo. Mas para se acontecer repetições, a fonte tem que repetir, tem que vibrar. Se a fonte, galera, vibra 10 vezes aí, ó, por segundo, você vai observar que formam-se 10 ciclos por segundo. Por quê? Porque a frequência da fonte é a própria frequência da onda. Frequência, galera, é a identidade da onda. É pela frequência que você reconhece com qual onda você está trabalhando. Não sei se vocês já ouviram, porque hoje, né, o rádio está saindo aí de grande uso, mas às vezes ouve-se assim, estação AM 960 kHz. No sistema internacional, a unidade de medida de frequência é o Hertz. 960 kHz. Isso é uma frequência. É a frequência com a qual as ondas eletromagnéticas da rádio são emanadas, são emitidas para o ar. Você regula o seu equipamento, o seu rádio, para captar, para receber essas ondas eletromagnéticas que estão a uma frequência de 960 kHz. Entenderam? Quando você está assistindo aí TV, você está captando um sinal ondulatório em uma certa frequência. Quando você muda de canal, você está mudando a frequência da onda que você quer captar. Foi enviada aí, ó, frequências de várias ondas relativas a canais de TV.
você regula seu equipamento para captar essa onda nessa frequência. Frequência é uma grandeza importantíssima de se compreender. E existe uma relação entre período e frequência. Se você pegar o valor do período aí, ó, o tempo que se leva para formar um ciclo, e multiplicar pela frequência, pelo número de ciclos formados, esse produto dará 1. Nós vamos dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Não me interessa, gente, muito essa equação. O maior interesse que eu tenho é que vocês compreendam o seguinte: quanto mais tempo se leva nesse caso, quanto mais tempo significa maior período. Menor vai ser o número de repetições, menor é a frequência. Quanto mais tempo se leva para realizar um ciclo, menor será o número de ciclos no dado intervalo de tempo. Então, quanto maior o período, menor é a frequência. Ou, quanto menos tempo se leva, menor é o período, menor é o tempo para formar-se um ciclo completo. Logo, no decorrer do tempo, você terá oportunidades de formar mais ciclos. Ou seja, quanto menor é o período do sinal ondulatório da onda, maior será seu número de repetições, maior será a sua frequência. Tranquilo. Uma outra grandeza associada aí, ó, à onda é o tal do comprimento de onda. Comprimento é distância, certo? Então, gente, o que seria o comprimento de onda? É a distância entre dois pontos consecutivos em fase. Por exemplo, a distância entre dois vales consecutivos, ou a distância entre duas cristas consecutivas, ou quaisquer dois pontos consecutivos aqui, ó, em fase. Fica mais fácil de observar quando trabalhamos com cristas e vales. Mas o que seria esse tal de pontos em fase? Fica esperto. Pontos em fase são pontos que oscilam juntos, certo? Esses pontos eles têm mesma velocidade, mesma aceleração e mesma posição relativa aí. Então, essas duas cristas, ou todas as cristas dessa onda aqui, ó, estariam em fase. Então, estão vibrando juntos. Se esse ponto começa a descer, o outro vai descendo junto. É como se você olhasse para o lado e sempre visse uma pessoa do seu lado vibrando com você. Então você está em fase com essa pessoa. Certo? O que seriam pontos em oposição de fase? Que eles vibram aí, né? De forma descompassada. Enquanto um estiver subindo, por exemplo, o outro vai estar descendo aí, ó. Enquanto esse cara se transformar em crista, esse aqui se transformará em vale. Certo? Isso é importante que você tenha noção. Também podemos dizer que o comprimento de onda é a distância percorrida em um período. Galera, período não é o tempo para se formar um ciclo completo? Em um período, ó, se formou um ciclo e se percorreu uma distância. Essa distância entre os dois pontos são dois pontos consecutivos em fase. Logo, teremos aí um comprimento de onda que distancia, né, esses dois pontos. Então, podemos dizer também que o comprimento de onda é a distância percorrida aí no tempo, né, de um período aí. Outra grandeza importante de se compreender é essa tal de amplitude. Amplitude. Ah, professor, amplitude é a distância entre a região de equilíbrio e uma crista ou região de equilíbrio e um vale. E daí? O que você faz com isso? Gente, entenda que amplitude, amplificar. Amplitude está associado o quê? À energia transportada pela onda. Gente, fenômeno ondulatório não é um fenômeno de transporte de energia. Quanto maior for a amplitude do sinal ondulatório, maior será a energia transportada pela onda. Então, associe amplitude ao que? A uma grandeza associada à energia transportada pela onda. Aí você pode observar a distância entre a região de equilíbrio e uma crista, ou a distância entre a região de equilíbrio e um vale, te dá a noção da energia transportada pela onda. Vamos ver se vocês compreenderam? Pega esse sinal ondulatório aqui, ó. Eu vou chamar de amortecimento. Isso aqui, galera, é como se fosse um sinal sonoro. Eu digo A. Esse sinal sonoro A, ele não perpetua eternamente, não. Uma pessoa, sei lá, a 100 metros de mim, 200 metros, não vai conseguir captar esse sinal ondulatório, porque ele vai morrendo. Ele vai se dissipando, essa energia vai se dissipando pelo caminho. Quanto maior for a distância do observador até a fonte vibrante, a fonte que emite o sinal, nesse caso o sinal sonoro, menor vai ser a energia captada pelo observador. Veja o que está acontecendo. Ó, eu tenho um sinal ondulatório aqui. Ó. Repara que a amplitude está cada vez mais diminuindo. O que significa isso? Que a energia
transportada por essa onda, imagina aí uma onda sonora, tá? Está se convertendo, se dissipando, se convertendo em outras modalidades de energia, certo? A amplitude está diminuindo, mas o período e a frequência não. Por quê? Período e frequência só depende da fonte. Uma vez, galera, ó, fonte vibrou, sinal foi emitido, já era. Período e frequência da onda se mantém constante, porque só depende da fonte. Então a frequência só depende da fonte, o período também. Comprimento de onda também. Se vocês observarem aqui e forem medir, vocês vão ver que a distância entre dois pontos consecutivos em fase se mantém. Então, nesse caso, eu percebo nitidamente que a amplitude está variando, ou seja, a energia associada a esse sinal ondulatório está sendo convertida em outras modalidades de energia no decorrer do tempo. Galera, é isso que fica. Vamos trabalhar? Vamos para as atividades? Pronto, galera. Voltamos aí e agora sim vamos partir para as atividades usando a teoria disposta. Tranquilo? Vamos lá. Eu tenho uma questão modelo Enem. É algo que sim, poderia ser abordado pelo Enem e esse tipo de conceito sempre vem na prova. É uma questão aí da UFMG, ela está adaptada. Vamos ler juntos. Uma onda de rádio é emitida por uma estação transmissora e recebida por um aparelho receptor situado a alguns quilômetros de distância. Para que ocorra a propagação da onda de rádio entre a estação transmissora e o aparelho receptor, o que é que eu necessito? Vamos lá. Imagina aqui que eu tenho estação de rádio, ó, e tem essa mocinha aqui, ó, ela está aí falando, né? Ela está transmitindo as notícias aí. Aí, devido à propagação das ondas eletromagnéticas emitidas pela estação de rádio, ou seja, a fonte, galera, fonte emissora, esse sinal pode percorrer o espaço aí e chegar até a estação receptora, até você. Lembrando aí, gente, que ondas de rádio podem ser aí ondas de rádio AM, FM, ondas de TV, radar N de estrada também é uma particularidade de ondas de rádio. Eu pergunto para vocês, por que a gente consegue receber essas ondas aí? Gente, onda de rádio, observe pelo desenho, que ele te dá o sentido de propagação da onda eletromagnética. Então, a onda de rádio é uma onda eletromagnética. E nós aí abordamos que as ondas eletromagnéticas, elas percorrem tanto a matéria, o meio material, como o vácuo. Logo, as ondas de rádio, as ondas eletromagnéticas, não necessitam de meio material para se propagarem. Logo, reparem que a letra D seria a resposta correta. Não é necessária a presença de meio material para que esse sinal emitido por essa fonte chegue até o receptor. Beleza? Vamos para a próxima questão. Outro modelo aí de questão que poderia sim ser abordado a teoria no Enem. Vamos lá. Questão da FATEC São Paulo adaptada. Certas ondas podem sofrer amortecimento. O que é isso? À medida que se propagam em um certo meio. Por exemplo, quanto mais distante da fonte sonora, olha o som aí, ó, uma onda sonora, mais difícil torna-se ouvir o som emitido. O amortecimento de uma onda é caracterizada por uma variação do quê? Bem, galera, aqui eu teria uma onda amortecida, ó. Onda propaga o quê? Energia, não é? E qual é a grandeza física aí, ó, que dá noção da energia transportada pela onda? A amplitude, distância entre região de equilíbrio e uma crista, ou distância entre região de equilíbrio e um vale. Então, é a amplitude, que é a grandeza física, né, que te dá noção aí da quantidade de energia que está sendo transferida. Beleza, o que vocês percebem, gente? Ó, que essa amplitude está diminuindo. Se a amplitude está diminuindo, a onda sonora, a energia sonora está sendo dissipada em outras modalidades de energia. Como ele disse, quanto mais distante o observador estiver da fonte emissora, menor será a intensidade de energia que chega até ele. Beleza? Então vamos lá. Ele fala assim, ó, o amortecimento de uma onda é caracterizado por variação da frequência? Não. Gente, tanto a frequência quanto o período dependem somente da fonte emissora, fonte oscilante, fonte que perturba, né, o meio. Ou seja, frequência e período da onda, né, são iguais à frequência e o período da fonte, certo? Então, esse amortecimento não está associado nem à frequência nem ao período.
Gente, da velocidade de propagação, não, galera. A velocidade de onda, vocês vão poder observar em aulas próximas aí, que depende de dois fatores. Tipo de onda. Aqui nós temos uma onda sonora. E agora, das propriedades do meio material. Ah, professor, quais propriedades? Eu costumo dizer, me fala qual tipo de onda que eu te falo quais propriedades. Certo? Mas a velocidade aí não está associada aí a esse amortecimento, a essa dissipação de energia sonora em outras modalidades. A velocidade seria constante. Da amplitude, sim, galera, amplitude, ó, é a característica da onda, né, que te dá noção da energia transportada. Repara que a amplitude está diminuindo. Se a amplitude está diminuindo, é porque a energia sonora propagada pela onda sonora está se convertendo em outras modalidades aí. Beleza? Resposta, letra B. Vamos para a próxima questão? Uma questão do Enem 2016. Ela está adaptada. Galera, você já tem condição, simples e puramente, com os tópicos abordados aí, ó, grandezas básicas, fundamentais mesmo de onda, resolver essa questão. Poxa, professor, mas como? Isso é um exame clínico aí, ó. Os técnicos, médicos aí leem esse exame clínico. Isso é um eletrocardiograma. Não tem problema. Vocês dão conta. Vamos lá? Vamos ver? Vamos ler a questão. O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Nessas condições, é considerado normal o ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto, ou seja, repetições por minuto. Galera, qual é a grandeza física aí que te dá noção de número de repetições por um dado intervalo de tempo? Frequência. Então nós vamos observar a frequência cardíaca. Aí ele te pergunta, com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente tá bom. Vocês conseguem perceber aqui, gente, repetições? Nós temos o que chamamos de onda periódica, se repete identicamente em intervalos de tempos iguais. Ó, observe aqui, ó. Eu tenho um pico, ou eu tenho aqui, ó, um ciclo, um pulso. Depois eu tenho outro pulso e depois eu tenho outro pulso. Repara que eu tenho 3 repetições aqui, certo? E essas 3 repetições acontecem em quanto tempo? 6 segundos. Então eu posso resolver essa questão dessa maneira, ó. Número de repetições e intervalo de tempo. Tenho 3 repetições, certo? 3 pulsos aí, em 6 segundos. E agora, galera, ele quer em 1 minuto, não é batimentos por minuto? 1 minuto são 60 segundos. Quantos batimentos eu teria por minuto em 60 segundos? Basta você operar agora, né? 6 que multiplica a frequência é igual a 3 vezes 60. A frequência observada seria 3 vezes 60 dividido por 6. Galera, a frequência cardíaca seria de 30 batimentos por minuto. Tranquilo, galera? Resposta aí, letra C. Por que está abaixo do valor ideal? Porque ele nos disse que o valor ideal de batimentos seria entre 60 e 100 batimentos por minuto. E esse paciente, ele apresenta algo em torno de 30 batimentos por minuto. Na verdade, se você for formalizar aí esse exercício, vai dar um pouquinho mais, 33,3 batimentos por minuto. Mas o Enem, ele aborda esse tipo de raciocínio, o entendimento que você tem. E esse raciocínio, galera, já caiu várias e várias vezes nas provas aí do Enem. Beleza? Ficou entendido? Então vamos para a próxima questão. Uma questão do Enem também, ó, também adaptada, do ano de 2013 aí, ó. Em um piano, o Dó central, uma nota, né? E a próxima nota Dó maior apresentam sons parecidos. Eu tenho a nota Dó central e a próxima nota seria o Dó maior. 2 notas diferentes. Mas não idênticos, sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentado nas figuras, em que são indicados intervalos de tempo idênticos, certo? Eu tenho aqui, ó, um certo intervalo de tempo aqui, eu tenho essa configuração. No mesmo intervalo de tempo, se tratando do Dó maior, eu vou ter essa configuração de onda.
A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior vale quanto? Vamos lá. Primeiro, vocês conseguem perceber que nesse tempo estabelecido aqui, ó, para o Dó central eu tenho um ciclo e um ciclo formado. E para o Dó maior, no mesmo intervalo de tempo, eu teria uma repetição, um ciclo e outra repetição. Então, no mesmo intervalo de tempo t, para o Dó maior, formar-se-ia 2 ciclos, certo? Então, o número de repetições do Dó maior, no mesmo intervalo de tempo, é maior que o número de repetição do Dó central. A frequência do Dó maior é maior que a frequência do Dó central. Frequência, razão entre o número de ciclos formados por intervalo de tempo. Gente, número de repetições num dado intervalo de tempo. Repare aí, ó, no Dó central, forma-se um ciclo a cada intervalo de tempo t. Já para a nota Dó maior, formam-se 2 ciclos no mesmo intervalo de tempo t. Ou seja, no intervalo de tempo t, será emitida uma nota Dó central e 2 notas Dó maior. Assim, a frequência do Dó central dividido pela frequência do Dó maior, ele te pede isso aí, ó, a razão, né, entre essas frequências. É igual 1 sobre t, que é a frequência do Dó central, dividido por 2 ciclos sobre t, que é a frequência do Dó maior. Vamos operar. Frequência do Dó central dividido pela frequência do Dó maior seria conserva a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Eu opero aqui, ao final eu saberei que a frequência do Dó central dividido pela frequência do Dó maior vale meio, ou seja, a nota Dó maior se repete 2 vezes no mesmo intervalo de tempo, quando comparada com a nota Dó central. Essa seria aí a relação entre as frequências. Viu, galera? Basta conhecer conceitos básicos, vocês resolvem a atividade. Então, a resposta, letra A, de amor. Tranquilo? Vamos para mais uma questão aí, que seria modelo Enem. Essa questão é lá da Universidade Estadual de Montes Claros, a minha terra. Certo, galera? Minha querida Unimontes. Um telefone celular recebe e emite micro-ondas. Quando ligamos para uma outra pessoa, o telefone dela recebe as ondas eletromagnéticas, fique esperto, e emite um sinal sonoro, gente, som, o toque, ou vibra, né? Dependendo da configuração escolhida pelo usuário. No experimento, um telefone celular é pendurado por um fio muito fino no interior de um recipiente de vidro. Isso é um experimento aí, onde é feito vácuo, importantíssimo. Ó, já te falou que tem onda eletromagnética envolvida, eu tenho o som aí, ó, onda sonora, e eu tenho o vácuo. Alguém disca para esse telefone, que está configurado para tocar uma música ao receber o chamado. Desconsiderando a possibilidade de que uma quantidade perceptível de onda sonora possa ser transmitida através do fio para as paredes do recipiente, é correto afirmar que, vamos tentar entender, você tem um telefone celular e ele está aprisionado, ele está dentro do recipiente de vidro. Aí, alguém liga para esse celular e ele liga aí, gente, emitindo o quê? Micro-ondas, né? Está falando que são micro-ondas aí. Então, observe aqui que eu teria micro-ondas chegando, só que dentro do recipiente fez-se vácuo. Então, esse celular aqui, ó, está numa região onde não há matéria, fez-se vácuo. E aqui eu tenho ondas eletromagnéticas chegando. Gente, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam tanto na matéria quanto no vácuo. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas adentram aqui, passam pelo vidro e chegam ao teu telefone celular. Logo, o celular recebe a ligação, recebe o sinal aí emitido pelo outro aparelho. E depois, galera, ele vai o quê? Vibrar. Ao vibrar, ele emite o quê? Ondas sonoras, sinal sonoro. Mas tem um detalhe, gente, o som é uma onda mecânica. Sendo uma onda mecânica, necessita de meio material para se propagar. Mas aqui dentro da caixa de vidro, né? Eu tenho aí do recipiente de vidro, eu tenho vácuo, eu não tenho matéria. Como aí, ó, o som não se propaga no vácuo, nós não vamos escutar, nós não vamos receber o sinal sonoro, pois uma onda sonora necessita deformar o meio elástico, necessita do meio material para se propagar. Então, o que pode se afirmar?
o telefone não receberá as micro-ondas porque elas não se propagam no vácuo? Errado. Micro-ondas são ondas eletromagnéticas que se propagam tanto no vácuo quanto na matéria. Não pode ser letra A. O telefone não receberá as micro-ondas, mas será possível ouvir a música? Nem pensar, né, galera? Além de receber as micro-ondas, você não vai conseguir ouvir o som aí emitido pelo telefone, porque como você tem vácuo, o som não se propaga no vácuo. O telefone receberá as micro-ondas? Sim. E será possível ouvir o sinal sonoro? Não. E aí, o telefone receberá as micro-ondas? Sim, ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, mas não será possível ouvir a música. Não será possível mesmo, pois o som não se propaga no vácuo. Resposta, letra D. Galera, espero que tenham entendido aí, ó. Conceitos básicos, vocês resolveriam essa questão tranquilamente. Beleza? Galera, muito bom estar com vocês. Esperamos vocês lá em nossa plataforma, plataformaescolaonline.com.br, para fazer aí uso do nosso material didático, material teórico, que tem sido deixado lá para que vocês possam nos acompanhar. Por quê? Porque estamos no projeto Enem. Eu não erro mais. Escola Online e vocês, estamos aí para o quê? Para vencer, galera. Galera, logo voltamos com mais uma aula do nosso projeto Enem. Forte abraço e até mais!